Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para trazer as informações do Palmeiras. Palmeiras que está em preparação para a estreia no Campeonato Paulista, vai enfrentar a Portuguesa no Canindé e busca novos reforços para a temporada 2026. Já anunciou e apresentou o Marlon Freitas e agora negocia aí as contratações do Almada e do John Arias. A situação do Almada é um pouco difícil, o salário dele é alto, só se ele aceitar reduzir aí o salário, mas dinheiro o Palmeiras tem para contratar os dois. Antes de soltar o vídeo para a gente reagir, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago a primeira rodada do Campeonato Paulista. O Palmeiras estreia amanhã no Campeonato Paulista contra a Portuguesa, torneio que o Alviverde se acostumou a vencer nos últimos anos. Desde 2018, o Palmeiras ficou de fora de apenas uma final de Campeonato Paulista. Desde 2020, participou de todas, venceu 4. Ano passado, doeu. O Verdão era favorito contra o rival Corinthians. É que Paulistão é aquilo também, né? Quando ganha, é obrigação. Quando perde, crise. E a sequência palestrina no início deste Campeonato Paulista, olha, tá daquele jeito. Pela ordem, Portuguesa, Santos de Neymar e Gabigol, Mirassol, sensação do futebol brasileiro, Novo Horizontino, que desde 2023 é candidato à elite do Campeonato Nacional, e São Paulo. E outro detalhe, na primeira fase do Paulistão, nada de Allianz Parque, que passa pela troca de seu gramado sintético. Mas, pelo menos tem camisa nova. O clube lançou ontem os mantos da temporada 2026. Contra a Portuguesa amanhã, um deles será utilizado. Curtiram? Por enquanto, o único reforço é Marlon Freitas. E segundo a imprensa argentina, o Palmeiras fez uma oferta ao Atlético de Madrid por Thiago Almada. Ele que foi campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo e hoje tem poucas oportunidades com Simeone. As principais saídas ficam por conta de Aníbal Moreno e Michael. Quem também pode sair, senhoras e senhores, é o Everton. A chegada de Carlos Miguel traria uma disputa pela posição, mas a lesão na mão direita acabou colocando o camisa 21 em desvantagem. Seu staff o ofereceu ao Bahia e as conversas não avançaram. E agora, o papo é com o Grêmio. Esta postura, inclusive, incomodou o Verdão, que não teria sido procurado pelos gaúchos. O contrato do goleiro, 12 vezes campeão pelo Palmeiras, termina no final deste ano. A qualidade é muito diferente, mesmo que o Palmeiras não tenha o seu melhor elenco à disposição. Mas a Portuguesa vai vir treinadinha, vai vir entrosada para esse primeiro jogo. É legal da gente ver, né, o Fábio falando, o técnico agora da equipe da Portuguesa, a questão de ter o calendário cheio, Isa. Porque por muitas vezes, né, o ano passado a Portuguesa jogou o Campeonato Paulista, mas aí no segundo semestre você joga uma Copa Paulista, que você reformula todo o seu elenco. Às vezes os jogadores, se você faz um contrato menor por apenas 6 meses, e isso acaba, né, não tendo você não gera o elenco, você não consegue criar vínculo com os jogadores. Agora, você ter um calendário recheado, um calendário cheio, Paulistão, Copa do Brasil, Série D, é importante para a Lusa, né? Voltar ao cenário nacional, a Portuguesa, a gente sabe, um clube gigante, né, da capital paulista. Agora, como você falou, o Palmeiras, apesar dos desfalques, o Palmeiras deve jogar com um time misto, praticamente com sub-20 amanhã, na estreia no Canindé. Então, acho que é favorito, né? Os jogadores que terminam ali a temporada jogando, o Eric Belé, o Larson, e acho que vai ser interessante a gente ver como o Abel vai também propiciar esses meninos, porque você, dando oportunidade e eles indo bem, podem realmente, né, criar, como foi o caso do Alan o ano passado. O Alan começa muito bem no Campeonato Paulista e foi peça fundamental do Palmeiras em diversos jogos,
ganhando, inclusive, a titularidade na Copa do Mundo de Clubes. Sem ele, o Palmeiras estaria muito pior. Agora, e essa situação do Everton? Claro que o Carlos Miguel ganhou a posição? Ganhou a posição. Ele veio para ser titular, o Carlos Miguel. Ganhou a posição? Ele ganhou a posição. Acho que a lesão do Everton é isso, acelerou o processo de titularidade do Carlos Miguel, que talvez a transição poderia ser para essa temporada. Foi adiantada por conta da lesão do Everton. Tá, então não seria legal o Palmeiras abrir negociações pelo Everton por tudo que o goleiro fez no clube? Porque também se ele ficar até o final do contrato, o Palmeiras não vai ganhar nada em cima? Acho que seria legal, acho que seria interessante. O Grêmio é um time que precisa de goleiro, né? Com todo respeito ao Thiago Volpi, mas hoje não senta na mesma mesa para conversar com o Everton. Então, acho que é interessante e tem esse ponto que você concorda também da questão não só da gratidão, mas o Everton já é um goleiro um pouco mais experiente, né, para não falar um pouco mais velho, do que o Carlos Miguel. Porque quando o Palmeiras contrata o Carlos Miguel do Nottingham Forest, é para ser titular. Lembrando que o Fábio renovou o contrato com o Fluminense e se ele seguir o contrato, ele vai jogar até os 47. Então, idade não é meio que só um parâmetro, é uma questão de gosto mesmo. E o Carlos Miguel... E o Fábio está entregando, né? A gente tem que lembrar do Fluminense jogando bem, Fábio. Mas olha, pro Everton ficar no banco, hein? Sadio, vai ser duro. Eu tentaria arrumar qualquer não, mas um contrato bom aqui no futebol brasileiro. Aquilo que a gente viu, pra ele né? ter minutos. Foi oferecido ao Bahia, o Bahia não quis, então... Mas eu acho ele o melhor goleiro do que o do Bahia. Eu falo isso, o Rogério Ceni é o treinador do Bahia, o Rogério é um dos melhores goleiros da história do futebol brasileiro e o Bahia sempre tem um problema crônico na posição de goleiro. O Rogério, como treinador... quase sempre teve problemas com goleiros. É inacreditável isso. Não problemas de briga ou problemas de ambiente. Não, problemas que o goleiro era mais inferior que o time. Exatamente, né? E ele, pela posição dele, acho que poderia ir no mercado dar uma garimpada. Imagina fazer assim, ó, vamos lá, eu e você aqui, vamos fazer Se tem alguém que entende, é ele, né? Então, pelo menos nessa posição entende mais ainda. Então, a gente espera que o Bahia também se ajeite na parte defensiva. Depois de um ano... Temos os números do Thiago Almada pelo Atlético de Madrid, 16 jogos apenas, 5 como titular, 31%, minutos dele por jogo 36,7, 2 gols e 1 assistência. Se ele volta para o Brasil, claro que ele vai ser muito mais aproveitado, mas é claro também que é pouco tempo, dá para ele ir desenvolvendo o seu futebol no Atlético de Madrid. É muito dinheiro também para o Palmeiras. É um Palmeiras que, segundo a Leila Pereira, neste ano não ia fazer um grande esforço para trazer um grande reforço, mas simplesmente alguns reforços pontuais. Então ficamos naquela coisa, será que o Palmeiras olha também para a sua concorrência, vê que os outros times estão se fortalecendo muito e pensa, eu também preciso me fortalecer? E dinheiro também não é um grande problema para o Palmeiras. Você acredita que esse é o caminho certo, procurar jogadores como o Thiago Almada? Daqui a pouco vamos falar do Arias, tem novidade, inclusive, fãs de esportes. Perdão. Eu ia tocar nesse assunto porque, às vezes, no futebol existe uma pressão interna dentro dos clubes, mas também externa do torcedor que vê, não necessariamente os rivais, mas concorrentes, outras equipes, perto ou longe, desembolsando grandes quantias, fazendo investimentos grandes, trazendo jogadores que esses torcedores gostariam de ter nos seus times. E aí existe uma pressão para que determinadas equipes alterem um pouco a sua forma de pensar em contratações ou resolvam que está na hora de qualificar ainda mais os seus elencos. Por outro lado, o Palmeiras, de um ano para cá, um ano e meio, mudou a sua forma de agir nessa questão de mercado. Então, o investimento no Paulinho não foi pequeno. Sim. O investimento no Vitor Roque quebrou recordes. Agora, o recorde foi batido pela compra do Gerson pelo Cruzeiro. Então, nós estamos falando de coisas grandes feitas pela atual diretoria do Palmeiras, trazendo jogadores de um perfil que nós não víamos nas equipes dirigidas pelo Abel Ferreira desde que ele chegou há alguns anos aqui no Brasil. Então, eu entendo que o torcedor, e nem sei se isso é uma pressão que vem do torcedor ou se internamente no clube, a Leila tem sido estimulada a agir como patrocinadora e não necessariamente como presidente, já que na época em que ela colocava o seu nome na camisa apenas, ela trouxe reforços, ela era conhecida como a mulher do dinheiro e de fato agia dessa maneira. Mas como presidente do clube, o papel é bastante diferente, ela tem que agir de uma outra forma.
O Palmeiras investiu no seu elenco ultimamente. Algumas contratações não deram certo e nem foram tão caras assim. Mas não é que o Palmeiras continua sendo o time que tenta ganhar investindo pouco. Não é assim mais. Isso também, eu acho, é um reflexo de mais um ano em que as principais taças do futebol brasileiro e sul-americano não foram para a sala de troféus do Palmeiras. E aí as pessoas ficam olhando para o lado para tentar encontrar, né, os motivos pelos quais isso aconteceu e não necessariamente olham para o lugar certo. Então vale o Almada, vale esse investimento desse tamanho, O Almada, de 20 a 30 milhões. O Almada é um jogador bastante conhecido do futebol brasileiro pela sua capacidade. É sempre difícil falar, vale isso, vale aquilo. O futebol ele é bem instável e irregular em relação a essas coisas. Às vezes os mercados ficam também um pouco malucos, mas o futebol dele é muito, muito valioso e muito, muito atraente. Muito bem, e ele querendo também ajuda. Temos notícia e notícia urgente, tem a ver com Palmeiras e John Arias. Olha, Fãs do Esporte está lá no espn.com.br e a notícia é do Bruno Andrade, falando que é prioridade sim do Palmeiras agora ter o John Arias, reforçar esse ataque. Não é de hoje, mas apesar de não ter iniciado concretamente essas negociações com o Wolverhampton. Segundo apurou a ESPN, o Verdão fez uma primeira abordagem pelo meia atacante colombiano, mas por enquanto não avançou muito com oferta oficial para o clube inglês. Tá aquela coisa, né? Entendendo ainda também os valores. Desejo do Verdão de contar com Arias antigo, ainda em 2024, quando o jogador estava em alta no Fluminense e o clube alviverde tentou uma forte investida, mas naquela época foi sem sucesso. O Fluminense não queria reforçar um rival aqui no Brasil. Ele vai embora para a Europa, mas lá na Europa ele também não está sendo muito utilizado. Quando entra, vai bem, mas não é um titular absoluto, André. Eu vejo a situação do Arias, desde a época em que ele saiu do Fluminense, da seguinte forma: um jogador aqui no Brasil indiscutível pela sua inteligência para jogar, capacidade técnica, o fino trato, um jogador diferente, jogaria em qualquer equipe. Aí o Fluminense foi disputar o Super Mundial e finalmente apareceu uma proposta que valia a pena do ponto de vista econômico. Sim. E que permitiria que ele, entre aspas, realizasse um sonho de jogar na elite do futebol. Só que ele não foi para um bom time na Inglaterra. Ao contrário, o time em que ele joga, ou pouco joga, né, para a gente ser mais preciso na colocação, é um dos piores times do futebol inglês. É o pior time do futebol inglês em termos de desempenho na temporada que está em desenvolvimento. E aí, assim, não é que não deu certo, então desliga, volta. Não é. Às vezes, as circunstâncias estão todas, né, no seu devido lugar para um jogador fazer um movimento que, como qualquer outro, é arriscado, não há garantias e pode ser que não seja bem sucedido. No caso dele, o time não colabora, ele não tem sido tão utilizado. Esse gol aí, há algumas rodadas na Inglaterra, foi o primeiro dele, né, se não me engano. Foi o primeiro. Então, assim, é uma oportunidade que não está se transformando na experiência que ele imaginava. E aí eu acho comum, acho normal, acho frequente e natural que as propostas comecem a chegar, porque afinal de contas ele não deve estar satisfeito e a partir do momento que as propostas chegam, ele tem a obrigação de analisar e, quem sabe, voltar para o país onde ele fazia muito sucesso e um sucesso absolutamente merecido. Não falta lugar para o Arias aqui no Brasil, em várias equipes. O Palmeiras é uma delas. Pois é, e ainda, logicamente, é mais visto pela seleção colombiana, né? E é claro que ele busca estar sempre na sua seleção. Olha, foi... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Palmeiras que enfrenta a Portuguesa no domingo, inclusive como eu falei no início do vídeo, deixa eu trazer aqui a primeira rodada do Campeonato Paulista. Hoje, 3 horas da tarde, teremos São Bernardo e Capivariano, 4 horas Santos e Novo Horizontino. Rapaz, o escudo do Santos é idêntico ao do Capivariano, né? Ou do Capivariano idêntico ao do Santos. Só muda a cor lá. É igualzinho, só que o Capivariano é vermelho. Aí teremos ali Guarani e Primavera. Primavera na primeira divisão. Guarani e Primavera, Portuguesa e Palmeiras. Portuguesa e Palmeiras. Corinthians e Ponte Preta. Velo Clube e Botafogo de São Paulo.
Noroeste Bragantino e Mirassol e São Paulo. Tá aí os jogos da primeira rodada do Paulista. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.